Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Hoje estaremos entrando na lição de número 11, que tem o seguinte título: As consequências do pecado de Davi. Essa lição foi estudada no dia 15 de dezembro de 2019 e tem os comentários de Osiel Gomes. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos fazer como sempre, pedir para você colaborar com o canal. Então é fácil e simples. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e acione o sininho em todas as notificações, para que você confira tudo em primeira mão quando postarmos um conteúdo novo no ar. E deixe o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo tem relevância e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Então, sem perca de tempo, vamos iniciar a aula de hoje. Então pegue um lápis, um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. 2 Samuel, capítulo 12, e o versículo 10. Verdade prática. O pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, do primeiro versículo até o versículo 15, que diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher.
Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tornarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira aqui os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Introdução. O assunto desta lição mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. A história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Por isso, o mais importante é viver em santidade e confiar no sacrifício perfeito de Cristo, lembrando permanentemente que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Primeiro tópico: o conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. A. Errar o alvo. Prática de imoralidade e idolatria. Êxodo, capítulo 20 e o versículo 20. Juízes, capítulo 16 e o versículo 20. Provérbios, capítulo 19 e o versículo 2. B. Malignidade, perversidade. Gênesis, capítulo 3 e o versículo 5. Juízes, capítulo 11 e o versículo 27. C. Revolta, rebelião. Segundo Reis, capítulo 3 e o versículo 5. Salmos de número 51 e o verso 13. D. Iniquidade e culpa. Números, capítulo 15 e o versículo 30. 1 Samuel, capítulo 3 e o versículo 13. E. Transgressão consciente. Levítico, capítulo 4 e o versículo 2. F. Culpabilidade diante de Deus. Levítico, capítulo 4 e o versículo 13. 1 João, capítulo 1 e o versículo 7. G. Desviar-se do bom caminho. Números, capítulo 15 e o versículo 22. Salmos de número 58 e o verso 3. Em segundo lugar, no Novo Testamento. Quem lê o Novo Testamento depara-se com diversos vocábulos usados pelos escritores para definir a palavra pecado, que pode ser descrito da seguinte forma: A. Mal moral. Mateus, capítulo 21 e o versículo 41. Romanos, capítulo 12 e o versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 10. B. Impiedade, incredulidade, herege ou apóstata. Romanos, capítulo 4 e o versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 4 e o versículo 18. C. Culpa.
Mateus, capítulo 5, e os versículos 21 e 22. Tiago, capítulo 2, e o versículo 10. D. Pecado propriamente dito, derivado da palavra grega, amártia. Romanos, capítulo 5, e o versículo 12. Atos, capítulo 2, e o versículo 38. João, capítulo 1, e o versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 3. E. Conduta comprometedora. Romanos, capítulo 1, e o versículo 18. Romanos, capítulo 6, e o versículo 13. F. Vida sem lei, referindo-se aos transgressores. Mateus, capítulo 13, e o versículo 41. 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 9. G. Adoração falsa. Atos, capítulo 17, e o versículo 23. H. Engano. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 25. Mateus, capítulo 24, e os versículos 5 e o 6. Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 9. I. Pecado deliberado. Romanos, capítulo 5, e os versículos 15 e o 20. J. Induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos. Gálatas, capítulo 2, e os versículos 11 e o 21. 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 2. Assim podemos perceber que o pecado é sempre maléfico. Suas ações são destruidoras em todos os aspectos, principalmente em relação ao bom relacionamento com Deus. Por isso, ao homem é melhor procurar em Cristo o perdão de todos os seus pecados, a fim de estar sempre em comunhão com Deus. Síntese do primeiro tópico. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento demonstram que o pecado é a violação da lei de Deus. Segundo tópico. A repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Em primeiro lugar, uma consciência morta. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar seus pecados. Havia-se passado 1 ano, e para ele todas as coisas estavam normais, mas Deus não o deixaria impune. Note o quanto a Bíblia é maravilhosa. Ela não esconde o pecado de ninguém. Esse procedimento, além de revelar a justiça divina, mostra que o compromisso do Senhor é para com os que andam em sinceridade, não importando a posição que exercem, pois se pecarem, pagarão pelos seus pecados. Ezequiel, capítulo 33, e o versículo 12. A consciência do rei Davi estava morta. Foi necessária uma alegoria do profeta Natã, relatando a ação de um homem rico que pela força se apropriara da cordeirinha única e amada de um pobre. O rico, apesar de possuir um grande rebanho, recusou-se a lançar mão de suas muitas ovelhas. Davi se mostrou irado com o procedimento do rico e prontamente queria condená-lo à morte. Em segundo lugar, mostrando a gravidade do seu pecado. À semelhança de Samuel e Elias, Natã age com energia e coragem para com Davi, denunciando-lhes os gravíssimos pecados. Aliás, o indicativo, tu és este homem, foi como uma espada traspassando o coração do rei. Não poderia ser de outra forma, pois Davi, além do adultério,
cometera o crime de homicídio, envolvendo outras vidas. Ele violou o Decálogo, que imperativamente diz para não adulterar e não matar. Êxodo, capítulo 20, e os versículos 13 e o 14. O adultério é um tipo de relação sexual ilícita. É um pecado contra a família. Acontece primeiramente no coração. Mateus, capítulo 5, e o versículo 28. Evidenciando a falta de pureza na vida. Toda relação sexual, antes e fora do casamento, é proibida terminantemente pela Bíblia. Não poderia haver suavidade para o pecado de Davi em relação ao adultério, pois ele atingira uma família, e no tocante à morte de Urias, tirou injustamente a vida de um soldado honrado, leal e valente. Natã, portanto, anunciou a desaprovação de Deus e a sentença de juízo que viria sobre o rei. Em terceiro lugar, traindo a generosidade divina. Natã, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito em relação a Davi, citando cada benefício um por um. A. Livramento das mãos de Saul. B. O reinado sobre Judá e Israel. C. Dentre muitos outros privilégios. Segundo Samuel, capítulo 12, e o versículo 8. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, desprezara a generosidade de Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, e o versículo 9. Entretanto, Davi reconheceu sua transgressão. Sabia que havia pecado contra o Senhor. Alguns de seus salmos revelam o sofrimento que ele passou por ter ocultado seu pecado, entristecendo profundamente o Espírito de Deus. Salmo de número 32, do verso 3 até o verso 5. E Salmo de número 51, e o verso 12. Pela misericórdia divina, Davi foi perdoado, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados. Síntese do segundo tópico. Diante de uma consciência morta do rei Davi, o profeta Natã mostrou-lhe a gravidade do seu pecado. Subsídio teológico. As Escrituras descrevem muitas categorias de pecados. Podem ser cometidos por incrédulos ou por crentes, sendo que estes dois grupos são lesados pelos pecados e precisam da graça. Os pecados podem ser cometidos contra Deus, contra o próximo, contra o próprio eu ou contra alguma combinação destes. Em última análise, porém, todo pecado é contra Deus. Salmos de número 51 e o verso 4. Conferência, Lucas, capítulo 15, e os versículos 18 e o 21. O pecado pode ser confessado e perdoado. Não sendo perdoado, continuará exercendo o seu domínio sobre a pessoa. A Bíblia ensina que uma atitude pode ser tão pecaminosa quanto um ato. Por exemplo, a fúria contra alguém pode ser tão pecaminosa quanto o assassinato, e um olhar de concupiscência tão pecaminoso quanto o adultério. Mateus, capítulo 5, e os versículos 21, 22, 27 e 28. Tiago, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 16. A atitude pecaminosa inutiliza a oração. Salmos de número 66 e o verso 18. O pecado pode ser ativo ou passivo, ou seja,
a prática do mal ou a negligência, a prática do bem. Lucas, capítulo 10, do versículo 30 até o versículo 37. Tiago, capítulo 4, e o versículo 17. Os pecados sexuais físicos são lastimáveis para os cristãos, porque abusam o corpo do Senhor na pessoa do crente, e porque o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 20. Horton Stanley, ed. Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. RJ CPAD 1996. Parágrafos 289 e 290. Terceiro tópico: as consequências do pecado de Davi. Em primeiro lugar, as consequências pelos pecados cometidos. Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção. Gálatas, capítulo 6 e o versículo 8. Foi o que ocorreu com Davi. Podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequências de seus pecados. O primeiro, a perda do filho. O segundo, o escândalo sexual de seu filho Amnon com a sua filha Tamar. O terceiro, o assassinato de Amnon. O quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão e o abuso público das concubinas reais por este. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divina, mas teve que arcar com as consequências de seus pecados pelo restante de sua vida. É imperioso ao cristão evitar o pecado, pois este traz sofrimento e deixa marcas indeléveis naqueles que o praticam, atingindo direta e indiretamente outras pessoas. Em segundo lugar, Davi, o rei fraco, no seu próprio lar. Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai de família. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, 21 filhos e uma filha. Segundo Samuel, capítulo 3, do versículo 2 até o versículo 5. Capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. 1 Crônicas, capítulo 3, do primeiro versículo até o versículo 9. Capítulo 14, do versículo 3 até o versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 11 e o versículo 18. Observe que os 3 filhos de Davi que morreram tragicamente, Amnon, Absalão e Adonias, eram seus sucessores imediatos. Lendo 1 Reis, capítulo 1 e o versículo 6, pode-se compreender que parte da desestruturação da família de Davi, segundo o texto, era culpa dele mesmo, pela maneira como conduzia os filhos. A falta de aconselhamento e disciplina fizeram com que os filhos, dos 3 nomes de destaque dos livros que ora estudamos, Eli, Samuel e Davi, tivessem grandes prejuízos morais e espirituais. Nas palavras de Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. Daí ser uma premissa primordial para a vida do obreiro. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 4. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras, tendo um lar desestruturado. Síntese do terceiro tópico. O rei Davi sofreu consequências de seus pecados, tanto em sua vida familiar quanto em seu reinado. Subsídio teológico.
O estudo das consequências do pecado deve considerar a culpa e o castigo. Há vários tipos de culpa. Em hebraico, asram, Gênesis capítulo 26 e o versículo 10. E grego, enochos, Tiago capítulo 2 e o versículo 10. A culpa individual ou pessoal pode ser distinguida da comunitária, que pesa sobre as sociedades. A culpa objetiva refere-se à transgressão real, quer posta em prática pelo culpado, quer não. A culpa subjetiva refere-se à sensação de culpa numa pessoa, que pode ser sincera e levar ao arrependimento. Salmo de número 51. Atos, capítulo 2, do versículo 40 até o 47. Conferência. João, capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 11. Pode também ser insincera, com a aparência externa de sinceridade, mas desconhece a realidade do pecado e só corresponde quando apanhada em flagrante e exposta à vergonha e castigada, etc. Ou evidencia uma mera mudança temporária e externa, sem uma reorientação real, duradoura e interna. Por exemplo, Faraó. A culpa subjetiva pode ser puramente psicológica na sua origem e provocar muitas aflições, sem, porém, fundamentar-se em qualquer pecado real. 1 João, capítulo 3, e os versículos 19 e o 20. Horton Stanley, ed. Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. RJ, CPAD, 1996. Parágrafo 294. Conclusão. Evitemos o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre terá consequências gravíssimas. O adultério de Davi marcaria sua vida para sempre, mesmo depois de perdoado. Isso porque o preço do pecado é demasiado alto. Seus frutos geram a morte. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. E assim finalizamos mais um podcast, O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AMRL3, o canal da família cristã.